Olá, nós falaremos agora de Mateus 13. Mateus 13 fala de duas parábolas muito importantes. A primeira, bem conhecida, é a palavra do semeador, que um semeador saiu a semear a sua semente e ele lançou a primeira, caiu ao pé do caminho e um passarinho chegou e levou-a. A segunda caiu entre pedras e entranhou rápido até na terra, mas porque não tinha raízes, logo o sol a secou. A terceira semente caiu entre os espinhos e foi sufocada por ele. A quarta semente caiu em boa terra e multiplicou a 30, 60 e a 100 por um. Essas 4 sementes simbolizam a vida de pessoas que recebem a palavra de Deus. Aquelas que caem no meio do caminho e o passarinho leva, são aquelas pessoas que recebem a palavra com felicidade, prontamente. Só que logo vem o inimigo e rouba a palavra do seu coração, e ela não deixa aquilo realmente se tornar uma realidade na sua vida e não a praticam. A segunda espécie de pessoas são aquelas que são as pedras, né? A semente cai, ela recebe, parece que prontamente entranha a semente, só que quando vem a luta, a perseguição, porque aquela pessoa não tinha raízes, o que acontece? Ela logo se perde, ela abandona a fé e se ofende na hora da tribulação. A terceira é a semente que cai entre os espinhos. A riqueza, a sedução do mundo acaba sufocando aquela palavra, aquela fé, e aquela pessoa não continua firme no Senhor. E a quarta pessoa é a pessoa que é um campo fértil, que a semente cai, ela recebe a semente e ela multiplica, ela se torna alguém que realmente vai levar a palavra de Deus a outros. Essa parábola é muito importante e vale a pena nós refletirmos sobre ela. A segunda parábola, também conhecida, que Jesus fala em Mateus 13, é a parábola do joio e do trigo, que durante a noite o inimigo veio e lançou o joio no meio do trigo. E quando cresceu o trigo, os dois cresceram juntos. Você sabe que o joio é muito parecido com o trigo, porém não presta para nada, né? É palha. Só que o trigo serve para pão. O trigo, ele dá resultados, ele tem resultados naturais. Então, diz a palavra de Deus que no início pensou-se em arrancar o joio do trigo, de perto do trigo, mas o Senhor preferiu deixar que os dois crescessem juntos. Mas no devido tempo, diz a palavra do Senhor, que seriam arrancados, e o joio, que é aquele que tem aparência, mas na verdade é inútil, ele seria lançado na fornalha de fogo, e o trigo, ele é recolhido para produzir realmente e estar diante do Pai. Essa parábola fala do que realmente o inimigo quer fazer das nossas vidas, que é lançar coisas inúteis, palha no nosso interior. Por isso que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, para queimar realmente, que tudo aquilo que é inútil que está na sua vida, tudo aquilo que realmente, né, está aí só te sugando os dias, possa ser queimado pelo Espírito Santo e que você possa sim ser trigo que produza pão, palavra, resultados ao teu Criador. Da mesma forma, o Senhor falou da semente de mostarda, que ela é uma pequena semente, ela é a menorzinha, mas ela cresce e se torna uma grandiosa planta. Assim é a fé quando entra no nosso coração. Ela pode produzir, e no reino de Deus produzirá grandiosa obra. Segundo, Jesus fala que o reino dos céus, a fé, é como um fermento que é entranhado na massa e aquela massa vai ser levedada, ela vai crescer pela introdução daquele fermento. Assim é o poder da palavra. Também fala que a palavra de Deus é como um tesouro escondido. Um homem a encontrou, enterrou num campo
e estava disposto a abrir mão de tudo, vendeu tudo para comprar aquele campo. E assim é a palavra de Deus. Ela é o maior valor na nossa vida e nós devemos guardá-la, preservá-la e abrir mão realmente de tudo para mantê-la em nós. Também Jesus fala do buscador de pérolas. Ele buscava preciosidades e quando ele encontrou uma maravilhosa pérola, ele abriu mão de tudo para continuar com aquela pérola. Assim é o reino de Deus para nós e assim devemos valorizar a presença de Deus. E também Jesus fecha contando a história da rede que é lançada no mar. Quando lança-se a rede ao mar, colhe-se todo tipo de peixe, bons e maus, mas depois o pescador se assenta e ele vai separar os peixes bons para si e os peixes maus ele lança fora. Então Jesus fala que assim ocorrerá na consumação dos séculos. Os anjos virão e separarão os peixes bons dos peixes ruins, os maus dos justos, e ele lançará na fornalha de fogo todos os maus, e ali haverá pranto e ranger de dente. Este é o ensino da palavra do Senhor que está no livro de Mateus 13. Reflita.